Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Rádio e TV, da Rádio e TV Fraternal, Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa do Evangelho, ele passa toda quarta-feira às 8 horas da noite. A Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais e agora nós estamos também no Spotify, onde você pode nos acompanhar para ver os nossos programas, ouvir pela rádio, se você não tiver a oportunidade de estar nos assistindo. Hoje o nosso Evangelho será Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. Tá? Eu vou falar isso já para que você possa ir se programando, procurando dentro da sua organização um livro que você possa acompanhar. Nós aqui usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode fazer isso também usando uma Bíblia ou um livro que trate de Evangelho para você fazer o seu Evangelho dentro do seu lar, ok? O roteiro, para quem não tem uma sequência, uma prática diária ainda, dentro da nossa página da Fraternal, você tem um roteiro que você pode ir seguindo ele para você se habituar a fazê-lo, tá? E quem não tem um livro, nos acompanha pelo YouTube, na nossa página abaixo no YouTube você vai ter toda a descrição do texto que nós vamos fazer hoje também, tá? Hoje nós vamos começar, como eu já disse, né, nós vamos fazer a lei do amor. Tá? Isso, nós estamos também no site da www.fraternal.com.net, que lá dentro desse site, na TV, tanto na TV quanto no rádio, você vai encontrar uma grande quantidade de conteúdos, não só do Evangelho no lar, mas também mensagens, palestras, vários conteúdos que são instrutivos para que você possa ver, acompanhar e também fazer uma capacitação de mensagens que possam ser bem instrutivas a todos nós. Tá? Bom, hoje nós vamos começar o Evangelho. Então, eu sou a Márcia, que vou fazer a condução. Estou acompanhada pela Kátia. Olá. E pelo William, tá? Que nós vamos conduzir esse Evangelho de hoje. Como todos sabem, de início, a gente costuma com uma prece, agradecendo a esse momento e a legião do Evangelho. Então, hoje, você consegue fazer para a gente, Kátia? Acho que o William não está. William. Isso, pode ser, William? Sim. Vamos todos agora, nesse momento, acalmar nossos corações, vamos relaxar, vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos na Fraternal para esse estudo tão importante que é o Evangelho de Cristo. É uma oportunidade muito grande que nós temos toda semana de aprendermos um pouco mais e de levarmos até você, a tua casa, um pouco dessa mensagem, uma mensagem de carinho, de paz, de fraternidade, de amor. Vamos agradecer a todos os nossos amigos espirituais, agradecer ao nosso Mestre pela oportunidade e com a oração que Ele mesmo nos ensinou, daremos início a mais um Evangelho no Lar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Instruções dos Espíritos, Lei do Amor.
Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios da esperança, descerem ao circo. Bom, mais um tema que constantemente a gente volta a falar aqui, que é o amor. O caminho por qual toda a espiritualidade deseja com que cada um de nós alcance o seu progresso. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu pensei numa coisa, né? O que não é, como ele mesmo disse. Nos primórdios, a gente é levado pelo instinto pura e simplesmente, o instinto de sobrevivência. E quanto mais a gente vai se elevando, esse sentimento vai se aprimorando. E o amor é o ápice desse sentimento. O amor não necessariamente, como dizem, só amor às pessoas que a gente conhece, as pessoas, a família, as pessoas que é fácil amar, pai, mãe, esposo, filha. Mas aquele amor que transcende ao nosso peito, aquele amor que a gente consegue dar às pessoas que nos cercam de uma maneira mais fácil, mais livre e mais sem pensar, de uma maneira mais elevada. O amor, na realidade, esse sentimento, pelo que a gente entende de tudo que a gente estuda do Evangelho constante, é a elevação e a aprimoração do ser humano, é aonde realmente Cristo deseja que a gente um dia alcance. Não é fácil, é um passinho de cada vez, é tratar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, numa constante diária, para que a gente possa, a cada dia, tirar as arestas e procurar chegar o mais próximo possível desse amor verdadeiro que tanto Jesus nos prega. Hoje à tarde eu estava lendo uma frase e eu achei um texto que eu achei que caberia aqui hoje. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. E é esse amor que Cristo deseja que a gente um dia e uma hora alcance. Nós estamos aqui, nesse momento, nessa vida, nessa encarnação, como eu sempre digo, numa escola. E nessa escola a gente está a cada dia procurando aprender. Aprender para que a gente possa, em um determinado momento, alcançar uma elevação. Para quando a gente, espiritualmente falando, sairmos daqui, a gente conseguir, quando chegar do outro lado, ter galgado um degrauzinho a mais, um lugar um pouquinho melhor. Não é fácil. Mas esse amor é que a gente tem que trabalhar. É aquele amor que o dia que a gente conseguir passar para quem está ao nosso redor, ou quem a gente não conhece, de uma maneira fácil, tranquila, que a gente faça aquilo pela outra pessoa, de uma maneira tão espontânea que a gente nem perceba que fez.
É esse o grau do amor que a gente tem que procurar. É trabalhar todo dia para que a gente consiga um dia alcançar. É aquele ajudar ao outro sem pensar em nada em troca e fazer por fazer, sem pensar que está fazendo, sem calcular aquilo que a gente está fazendo. É como o Cristo fez, ele simplesmente nos entregou o que ele podia, em questão de humildade, em questão de amor, de resiliência, de tudo. Então, eu acredito que é nessa lei do amor que a gente deve procurar trabalharmos todos os dias. E aí, meninos Então, e meninas, Marcinha. nos ajudem. Então, Marcinha, amor, né? Uma palavra assim tão corriqueira, né? Tão Que as difícil. pessoas soltam várias vezes, talvez no seu dia, leem, assistem. Fácil falar amor. Amor. Agora, sentir o amor verdadeiro, aí já muda um pouquinho de figura, Sim. né? Então, o texto, muito lindo, como todos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com a frase: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, ele já nos remete, o amor já nos remete a Jesus. E Jesus foi o nosso modelo e guia de tudo, da Sim. vida, nosso exemplo máximo a ser seguido. E o Evangelho em si, a gente já... Eu não sei dizer a etimologia da palavra, o que quer dizer exatamente, mas, se não me engano, tem alguma coisa a ver com a boa nova que Jesus nos trouxe. Então, eu acho que todo o amor que a gente precisa aprender a sentir, a levar ao nosso próximo, ele está contido em Jesus. Sim. Em sua vida, no seu Evangelho, naquilo que ele nos deixou na Bíblia, inicialmente, e que muito apropriadamente Kardec nos trouxe nessa publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. De uma maneira mais clara. Ele pensou o que era principal, né, de ser destacado para nós, né? E o amor, que eu acho importante a gente falar aqui nesse evangelho que a gente está fazendo, não é o amor pura e simplesmente entre nós, nossos cônjuges, nossos familiares Que e esse amigos. é um amor fácil. Esse é o amor que a gente sente. Ele brota fácil no coração da gente. Sem nenhuma dificuldade. Exatamente. Agora, o amor, aquele que se expande e que vai para todos, esse é o que ele veio nos trazer. É aquele que um familiar, um amigo, um conhecido pisa na bola com a gente e a gente consegue Esquece. não dar problema, Deixa. não dar importância para aquilo. Porque o sentimento que nos une àquele ser, àquela pessoa, aquele amigo, seja lá quem for, transcende, é maior que isso. Maior que a raiva, que a mágoa. O amor, tem a carta de Paulo que é maravilhosa, falando de amor. O amor perdoa tudo. O amor, aliás, não é que perdoa, ele não se sente ofendido. Sim. Ele entende os nossos deslizes humanos, né? Então ele transcende a tudo isso. E ele é mais. E é nesse amor que eu estava comentando, de você deixar ele crescer tanto dentro de si, cultivar e aprender, porque sentimento é uma coisa trabalhada. Sentimento não tá ali simplesmente colocado ali. Você trabalha esse sentimento no seu dia a dia. A gente vai aprendendo a trabalhar, a tirar as coisas. Ó, fiz isso, mas eu não gostei disso, então eu preciso, aquela velha autocrítica, né? Não gostei disso que eu fiz, preciso melhorar. Então, isso com o tempo a gente vai melhorando. E é esse amor que a gente tem que deixar crescer para prevalecer acima de tudo. E quando a gente aprender, realmente consegue fazer isso, que nem você falou, apesar do que as pessoas possam nos fazer, apesar das mágoas, de ressentimento, você conseguir olhar para aquela pessoa com um carinho, um amor.
E vai chegar uma hora que você consegue fazer isso de uma maneira tão leve que você nem percebe. Você já nem sente mais aquilo como algo dificultoso para você. Exatamente. Então, é assim, a partir do momento que você deixa o amor do Cristo entrar em você, no seu coração, a partir desse momento você ligou a chave de que você tem que mudar. Exatamente. Né? De que você tem que se melhorar intimamente e trazer o Cristo para o seu dia a dia, as suas mensagens, os seus ensinamentos para o seu dia a dia. E trazendo isso, você passa a praticar a reforma íntima. A reforma íntima, exatamente. E aí tudo vem na sequência, porque, né? Apesar de estarmos todos aqui, mas é aquilo que a gente sempre diz. Cada um de nós, nesse sentido, caminha sozinho. A sua melhora, o seu aprendizado, a sua reforma depende só de cada um. Não existe como eu te melhorar. Você vai se melhorar, eu tenho que procurar, o William, assim, como todos nós temos que procurar melhorar-nos dia a dia. E o amor é o pato principal. Sem dúvida. E aí, William? Acho que vocês conseguiram já exemplificar muito bem o exercício da palavra amor, né? Eu acho que exemplificaram bastante legal. Mas eu estava aqui escutando vocês e me remeteu a uma coisa bem interessante. A gente e vocês que acompanham também o nosso evangelho lá, podem ter percebido que já é a 4ª ou 5ª semana que a gente toca nesse assunto, que a gente vem falar do amor. Né? Eu acho que não é acaso, não é por acaso. Eu acho que a nossa sociedade está carente realmente de amor. Então, não é muito carente. Como Jesus nos ensinou, né, os 2 principais mandamentos, que é amar a Deus com todo o nosso coração e nossa alma e nosso entendimento, e o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Esses 2, como nós já citamos em outra oportunidade, já são suficientes para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com o nosso próximo. Se a gente conseguir amar o próximo como a gente se ama, mas aí que está o problema, a gente ainda não aprendeu, talvez, a nos amarmos da forma correta. E nesse ponto, né? A gente cai aqui, nesse texto que a gente leu, que o homem, nos seus primórdios, ele tinha um instinto, e o instinto é que nos traz a questão da sobrevivência, que é matar para comer, é aquela coisa dos instintos primitivos. Então, amar de forma plena é a ascensão do sentimento. Exatamente. Nos tira dessa... É um adjetivo que seria natural a todos nós. Tá certo? Sim. Mas quem disse que a gente está apto para isso? Quanto a gente tem que melhorar? Eu acho que talvez a gente tenha fases desse amor a percorrer ainda, a exercitar, para a gente conseguir alcançar essa plenitude, né? Porque é muito difícil. A gente vive em um dia, numa sociedade que realmente é difícil a gente passar uma semana sem ter um problema de relacionamento. A gente vive com desafios em todos os sentidos sociais, não é verdade? E às vezes a gente não pratica o amor. Às vezes a gente não esquece. A gente esquece. Eu acho que 2 sentimentos fazem muita oposição ao amor hoje em dia. E eles permeiam muito as nossas famílias, os nossos jovens, que é o egoísmo e o orgulho. Sim. Esses 2 sentimentos, eles minam o amor. Então, acho que é o que a gente tem que combater. A gente que estuda um pouquinho mais, sabe o quanto é necessário nos reformarmos intimamente, que nós temos que combater isso, o orgulho e o egoísmo. E esses 2 sentimentos, muitas vezes, como o William falou, no dia a dia, eles levam a atitudes, muitas vezes, que
transformam até mais a agressividade, a intolerância, e acaba dificultando muito mais a convivência de todos os sentidos, sendo que se a gente colocasse ali a pitadinha do amor, que o amor inclui a paciência, o carinho, um olhar diferenciado, tudo isso seria, nós teríamos uma convivência em sociedade muito mais fácil. A gente tem que lembrar que o exercício desse verbo deve ser uma atividade constante na nossa vida. Não é momentânea nem pontual. Não. A gente não deve só amar hoje e amanhã, não. Sim, tem que ser todos Tá os certo? dias, A todas gente tem as que horas. regar. É como se fosse uma planta que a gente tem que cuidar dela, regar ela todo dia, aparar as arestas, adubá-la, deixá-la ao sol no momento correto, tá certo? Para que ela floresça, esteja sempre bonita, sempre com vida. E o amor é isso também. É isso, porque né? é o seu lado espiritual. E o lado espiritual, ele tem que ser trabalhado, assim como a gente disse, né? Todo dia que você tem que estar ali trabalhando e colocando alguma coisa melhor dentro da gente. E isso é de cada um, né? Ninguém vai fazer por nós. Cada um tem que fazer o seu. Pode propiciar bastante a gente praticar mais o amor e a gente buscar, a gente primeiro ter a vontade, né? Isso que acho que é o básico, ter a vontade de praticar o amor, mas buscar preservar o nosso equilíbrio. Porque hoje em dia é tão fácil, como a gente estava falando dos relacionamentos, você perdeu o equilíbrio. Então, se você trouxer para você o equilíbrio, buscar a paz interior que a gente fala, né? E isso a gente pode obter numa conexão direta com o Pai, com os nossos amigos espirituais, através da prece. Sim. O orar e vigiar, né? Você está alerta de que você tem que, no seu íntimo, buscar o seu equilíbrio e a sua paz. E com isso, você vai trazer o outro para a sua paz. Não ele vai nos levar para a tormenta dele. Sim. Então, eu acho que são coisas importantes da É uma gente troca falar. de sentimentos contrários, né? Né? E aí uns com certeza vai vencer. E se Tomara. Deus quiser, é o amor. Tomara. É o que a gente deseja, quer e luta por isso. Luta por isso. E é por isso que a gente está estudando um pouquinho mais para tentar chegar a esse ponto, né? Mais alguma coisa? Eu acho que a gente podia ficar falando muito tempo A sobre noite isso. inteira. É um tema que nos leva a grandes reflexões sempre, né? Porque, como o William disse, tem que ser uma constante, e anda sendo uma constante no nosso evangelho, porque realmente é um lado que a gente precisa e merece trabalhar muito. Bom, então, pessoal, é assim. Assim é o nosso evangelho, o evangelho que a gente faz é bem nesse sentido, para que a gente possa ler, estudar e procurar, através disso, uma maneira de a gente estar nos aprimorando, nos melhorando constantemente. E é assim que a gente deseja que vocês também, aí dentro da casa, dentro dos lares de vocês também consigam aos poucos ir fazendo e melhorando, tá? O que eu ia falar para vocês é que quando vocês puderem olhar as nossas páginas, nossos conteúdos, sempre que puderem, dá uma curtida, se vocês tiverem um tempinho, façam algum comentário que vocês possam, porque assim também é uma maneira de a gente ter uma resposta de vocês e nós também, em questão do evangelho das nossas páginas, procurar melhorar o que a gente pode, tá? Vamos fazer a vibração final? Vibração final? Isso. Então, agora nós vamos pedir para a Kátia fazer a nossa vibração e vamos agradecendo. Bom, nesse momento, diante de tudo que nós comentamos aqui sobre o tema de hoje, a lei do amor, vamos parar um momentinho, respirar um pouco mais fundo, elevar nossos pensamentos aos nossos amigos, aos nossos benfeitores espirituais que sempre nos acompanham nessa jornada. Oferecer a eles o nosso melhor nesse momento. O nosso melhor sentimento, o nosso melhor desejo, a nossa melhor vibração. A vibração pelo bem do próximo, a vibração do amor ao próximo,
que os nossos melhores fluidos sejam aqui colhidos e levados a quem deles necessitem. Aqueles que estejam passando por momentos de dificuldade, momentos de privação da saúde, da liberdade, da harmonia corporal e espiritual. Que o nosso melhor possa ser colhido pelos nossos amigos e levados a quem esteja em necessidade. Esse é o nosso desejo nesse momento, e que isso se expanda para os nossos locais de trabalho, para os nossos locais de moradia, o nosso entorno, nossos vizinhos, as pessoas de nosso bairro, de nosso estado e de nosso país. Esses nossos melhores sentimentos possam, de alguma maneira, levar o bálsamo e o consolo a todas essas pessoas para as quais vamos dirigir os nossos pensamentos nesse momento, e que eles recebam, com esse nosso auxílio, o melhor. E mais uma vez, com uma prece, vamos mentalizar o amor. A prece de Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Que assim seja. A graça de Deus. Graças a Deus. Bom, então assim nós vamos agradecendo, encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecemos a companhia de todos vocês, aguardamos vocês em breve. Boa noite. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.